Acreditar que Deus existe é um pequeno e tímido movimento da consciência. Acreditar em Deus é comprar o pacote cultural religioso ocidental sem discussão, sem questionar, sem enxergar. Nesse ponto, os agnósticos estão um passo à frente. É bem mais fácil acreditar em Deus do que desacreditar. No entanto, quem está disposto a se expor às implicações de identificá-lo dentro de si mesmo? Nem sempre é tranquilo reconhecer-se como morada de Deus, parte dele, nele, desvinculando sua percepção da necessidade de olhar para fora. Isso porque a primeira é corroborada pelo senso comum, pela nossa cultura, pela maioria que elegeu aquela figura de barba feito à nossa imagem e desconfortável semelhança, e nele pregou uma placa escrito: "Esse é Deus, acredite ou vá para o inferno." Pega bem acreditar em Deus, pega mal desacreditar. É como se todos fossem obrigados a crer do mesmo jeito, afinal fomos moldados culturalmente para simplesmente acreditar, sem refletir, sem discutir, sem duvidar, sem respeitar espaços, sem dar atenção aos vazios. É bem mais fácil controlar pessoas, movê-las a viver em dogmas, segregando, separando, guerreando, quando, sem argumentos, eu digo: é porque Deus quer, é porque Deus me disse. Interiorizá-lo é o início de uma viagem solitária e de muitas desconstruções. É diferente de acreditar. Eu posso ou não acreditar no que me dizem, mas quando a crença vira experiência, você se enxerga diante de questionamentos até ontem inquestionáveis, percebe-se relativizando o que parecia absoluto, duvidando do que dizem estar fora de discussões, invertendo vertiginosamente a lógica do que antes acreditava, deslocando o olhar das pirotecnias que insistem em dizer: Ele está lá, diante da inevitável constatação de que Ele vive aqui. Isso produz uma profunda e radical inversão de percepção de tudo, caotizando um mundo até então construído à base de crenças, não de consciência. É colocar-se no contrafluxo, desprender-se da maioria, desvinculando-se de culturas, desfazendo-se de tradições, livrando-se de sistematizações que se esforçam para encaixotar o que não cabe em cartilhas, para apreender o que não lhes pertence, em ser voz do que não cabe em uma única voz, de ser donos do que está em mim, em você, em cada um de nós. Acredite, isso nunca é fácil, dói na grande maioria das vezes. É sentir-se herege por um tempo, temer a própria loucura, achar que se contaminou, desviou, desagregou, enquanto seus pares se apressam em julgar-lhe, em dizer: eu sei o que está por trás do que você diz, e se distanciam, se afastam, afinal você se tornou perigoso. Sim, você se torna uma real e potente ameaça. Crucifica, gritariam se pudessem. É muitas vezes ir contra as tradições da família, dos amigos, do cônjuge, dos grupos. Afinal, estamos falando de um caminho de descobertas, de quebra de paradigmas, de profunda e radical mudança de percepção, com todas as implicações que isso acarreta. Acreditar em Deus é uma coisa. Desvinculá-lo do símbolo, dos dogmas, do nome Deus, das fórmulas, das pré-concepções, dos preconceitos, dos limites, das descrições, dos códigos, das caixas, das propriedades e simplesmente enxergá-lo em si mesmo, dissolvendo-se nele, produtor de mistério, essência do ser, fonte de sabedoria e pacificação. É outra coisa completamente diferente. Especialmente porque, diferente dos sistemas, enxergar Deus na gente nos torna livres, independentes e não sequestráveis por ameaças. Quem não se inquieta diante de um ser livre? Quem? Portanto, desacreditar de Deus, esse dos códigos, torna-se necessário. Afinal, o que fazer quando percebeu
que os passos, a voz, os movimentos sutis mas constantes, suaves, eloquentes de Deus, não vinham de lá, não estavam fora, não se vinculava ao que aprendeu, mas vinha de dentro de você. Como voltar atrás depois que reconheceu-se parte de Deus? Não Deus fora, não Deus lá, não Deus deles, não Deus nosso, mas Deus meu, em mim, aqui. Nossas mentes podem fazer várias viagens, há muitas e muitas reflexões a serem feitas, processos a serem desenvolvidos, caminhos inimagináveis a serem trilhados. No entanto, acredito ser essa percepção o ponto de partida, a linha de chegada, o começo, o meio e o fim de todo o entendimento, de tudo o que realmente faz diferença.